Provavelmente você já viu uma vaga com uma descrição semelhante a essa e já se indignou, ficou brabo, se revoltou. Mas é uma realidade que acontece, e isso a gente vê todo dia, vagas semelhantes com essas, que é uma vaga júnior, de estágio. Nas entrelinhas pedem experiência, né? Pede que seja legal, que você já saiba software, saiba Illustrator, saiba Photoshop, Figma. E a gente tem duas opções a partir disso. Ou a gente fica indignado e fica lamentando que a gente não tem oportunidade por ser iniciante. Mas a partir disso, eu vou te mostrar que dá para você reverter isso de uma maneira bem interessante. Que é a escolha que eu sugiro para você, que é a da direita. Que é você criar sua própria experiência. Como assim criar a própria experiência? Então, você trabalha numa área, ou você quer trabalhar numa área que é muito interessante, que é a parte criativa. E na área criativa a gente tem liberdade para fazer várias coisas. E uma delas é fazer projetos. E qual que é a minha sugestão? É que você crie sua experiência. Como? Uma delas é replique um tutorial ou um curso. Como você é iniciante, provavelmente você tá meio desorientado ainda, precisa de alguém para te orientar. E um bom caminho para fazer isso é seguindo um tutorial ou um curso. Você pode pegar um tutorial no YouTube de graça, como esse que eu coloco aqui, ou de outros profissionais. Ou você pode pegar um curso, pagar um curso. Tem uns cursos na Udemy que são bem baratinhos e são cursos bem bons. Pode começar para lá, até para testar se você quer ou não. E siga esses cursos. Geralmente eles fazem um passo a passo que no final vira um projeto. E isso é legal de fazer, porque você vai ter uma orientação mesmo, que seja por vídeo, mas já te ajuda a criar um projeto sendo você um iniciante. A segunda dica que eu dou para você, crie um projeto pessoal. Eu faço isso e muita gente faz. Então você pode fazer um redesign de alguma coisa. Eu só dou a dica de não fazer redesign de coisas já meio consagradas. Assim, por exemplo, se você é UI UX, né? Fazer o redesign de uma fintech, sei lá, de uma Nubank, de um Banco Inter. Eu não aconselho fazer isso, até para quem já é um nível mais avançado, até pode fazer, né? Se tu já tá no nível que tu se sente confiante. Mas se você é iniciante, a chance de você conseguir fazer alguma coisa melhor do que o pessoal que tá lá, profissionais que trabalham todo dia, arrumando, ajeitando todo dia, dando feedback do cliente, ajustando, tem uma equipe grande, vai ser muito difícil você atingir um resultado legal. Você pode dar um tiro no pé. Então, minha sugestão é, faça redesign se você quer fazer de um site, de uma interface. Pegue de alguma coisa que seja mais fácil de você melhorar. Um site que você de pet, de pizzaria, Cara, tem muito site aí que precisa de melhoria e você pode fazer um ajuste. Pode pegar um site de uma ONG, alguma coisa e melhorar. Porque vai ser mais fácil para você melhorar algo desse tipo. Que pegar algo que já é consagrado. Pode ser com a identidade visual também. Você não vai fazer o redesign da Nike. Tenta fazer um redesign de alguma identidade que você achar ruim, ou algum produto que você vê na gôndola que o produto é bom, só que tu vê que a identidade dele é ruim, ou a embalagem dele é ruim e você quer melhorar. Aí sim, aí é válido você fazer um projeto pessoal. E cara, isso é muito válido fazer se você é iniciante. Ah, mas projeto pessoal não é igual a um projeto profissional que, né, precisa seguir regras do cliente. Claro que não é. Mas para você que é iniciante, é muito melhor ter um projeto pessoal do que não ter projeto algum. Concorda comigo? Terceiro, e que faz parte de tudo isso que eu já falei para você, poste no seu portfólio. E seja sincero, poste no seu portfólio. Eu dou a dica para você, eu dou para todo mundo a dica de usar o Behance, que é uma plataforma bem fácil, é da Adobe. Acho que acredito que você deva conhecer, mas é bem fácil de postar. Ela é prática, ela é difícil de você errar, porque ela é bem limitada, mas é um limitado bem feito, tem fontes legais, o espaçamento é bom. Use o Behance e provavelmente você vai conseguir postar sem errar e sem ter dificuldades. E na parte seja sincero, você descreve no projeto, por exemplo, esse projeto é pessoal, eu fiz sozinho, ou eu segui um tutorial de um curso para eu treinar. Fala o que você fez e fala o que você não fez. Não deixe subliminar, assim, só poste o projeto e não fala nada. Entende o ponto que eu quero dizer? Seja claro. Fala assim, fiz isso aqui. Ou eu fiz em grupo. Tal pessoa fez isso, fez isso. Não precisa ser um texto enorme. Só diga para quem está avaliando o que você fez. Aí você deve estar se perguntando, o que esse trabalho, eu como iniciante, vai me ajudar?
primeiro é experiência. Você ganha experiência. Se você faz um tutorial, segue. Porque só assistir um tutorial a gente acha que aprendeu, né? Mas na hora que você vai fazer, que você vai aprender de verdade. Segunda, sabe aqueles textos que, geralmente iniciante, né? Ele não tem um currículo grande, né? Porque ele é iniciante, então geralmente as pessoas acabam usando aqueles textos recorrentes, né? Vontade de aprender, proatividade. E realmente a pessoa pode ser isso. Mas o que mais funciona? Você dizer que é proativo, você dizer que gosta de aprender, ou você fazer? Chegar pro cara, ó, eu sou proativo, gosto de aprender e já fiz tutorial aqui, fiz isso aqui, fiz redesign aqui, olha só. Entende como é diferente, é totalmente diferente? E um ponto bem interessante é o soft skill. Geralmente, quando se contrata uma pessoa, sendo bem básico assim, se chama soft skill e hard skill, né? Hard skill é aquilo que sabe técnica, a experiência profissional, onde você trabalhou, com o que você trabalhou, isso seria seu hard skill. Soft skill é a parte comportamental, é a parte como se você é proativo, se você é uma pessoa mais de ser líder, ou se você gosta mais de ficar focado em algum projeto, esse é o seu soft skill. E isso é avaliado com qualquer profissional. E principalmente quando você é iniciante, o soft skill tem mais peso, porque como você não tem muito hard skill, você é iniciante, o soft skill ele tem um peso bastante grande. E uma maneira de avaliar isso, com tudo isso que eu te falei, é que se você me mostra o portfólio que você tentou fazer alguns projetos, você mesmo tomou a decisão de fazer, você mesmo pegou o seu tempo livre para fazer, deixou de fazer outras coisas, para fazer um portfólio, mesmo sendo iniciante, mesmo não tendo nenhum sênior te ensinando, eu leio isso como você é uma pessoa proativa. Eu leio isso como você está realmente a fim de trabalhar. Eu leio isso como você é uma pessoa organizada. Mesmo que a qualidade do projeto seja ruim. Entendeu meu ponto? Mesmo que eu olhe o projeto, eu já vou olhar para um iniciante e saber que ele é iniciante, eu não vou esperar um design excelente. Mas o que eu mais leio é: olha, então eu tenho iniciativa, quis fazer. Isso é interessante. Então, isso que eu quero, o ponto que eu quero mostrar para você. Agora avalie comigo. Quem você contrataria? Um iniciante que está esperando a oportunidade ou um iniciante que já tomou a iniciativa de criar sua oportunidade? Não me entenda mal, eu não estou dizendo que esse tipo de vaga eu concordo, mas o mercado acontece desse jeito, queira a gente goste ou não. Aí vai de você qual a atitude que você vai ter para esse problema. E eu quero que você veja tudo isso que eu te falei agora como uma parte positiva. Você tem uma oportunidade que muitas profissões não podem ter. Porque a gente consegue pegar um computador, internet, estudar, fazer um projeto pessoal em casa sem nenhum problema. Diferente de muitas outras profissões. Imagina alguém que está fazendo odontologia e precisa de experiência. Ele não pode ir na garagem de casa, extrair o dente dos amigos do colega e colocar no currículo dele que ele teve experiência com isso. Não consegue fazer isso. Outras profissões, medicina, engenharia. Então aproveita essas oportunidades, essas dicas que eu te dei. Se precisar de mais alguma dica, conversa comigo. Tem algumas pessoas que já conversaram comigo e eu dei exatamente essas dicas. Espero que você aproveite essas dicas. Eu acredito que se você seguir elas, você vai aumentar suas chances de conseguir seu primeiro emprego na área que você tanto deseja. Então nos vemos na próxima. Valeu!